faça renascer. Ó Senhor, quero falar aos outros o que sinto, falar com minha vida muito mais do que palavras. Ó Senhor, quero viver o amor que tu pregaste, amando semelhante como tu também amaste. Ó Senhor, quero sentir algo mais na vida, algo que me toque, que me faça renascer. Ó Senhor, quero sentir algo mais na vida, algo que me toque, que me faça renascer. Ó Senhor, quero falar aos outros o que sinto, falar com minha vida muito mais do que palavras. Ó Senhor, quero viver o amor que tu pregaste, amando semelhante como tu também amaste. Ó Senhor, quero sentir algo mais na vida, algo que me toque, que me faça renascer, algo que me toque, que me faça renascer, algo que me toque, que me faça O estudo de hoje é um estudo muito importante. Como ler e compreender a Bíblia Sagrada. É um estudo fantástico. E eu tenho certeza absoluta que esse estudo será uma bênção na tua vida. Deus revelou sua vontade através das Escrituras Sagradas. Deus revelou a sua vontade através da Bíblia. Na verdade, a Bíblia Sagrada é uma carta de Deus, é uma carta de amor a nós seres humanos. Quando nós compramos um carro, quando nós compramos uma televisão, quando nós compramos uma máquina de lavar, nós recebemos o quê? Um manual para nos dar todas as orientações como utilizar aquele equipamento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um manual, é uma carta de amor. Deus, Ele expressa a sua vontade através das páginas da Bíblia. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é maravilhosa. Eu tenho 55 anos. Durante a minha vida, eu nunca vi um ser humano ter a sua vida transformada lendo um livro de história, geografia,
ciência, matemática. Embora esses livros são importantes, mas não têm o poder para transformar vidas. Mas a palavra de Deus, durante toda a minha vida, está indo para cerca de 30 anos pregando o Evangelho, realizando dezenas, mais de uma centena de semanas de oração, várias conferências, aqui em São Paulo, Minas, Paraná, Teresina e tantos outros lugares. Eu tenho observado, eu tenho visto nestas conferências dezenas e dezenas de pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Prostitutas, ladrões, traficantes, alcoólatras, fumantes, pessoas presas pelos vícios, sendo libertos através do estudo da palavra de Deus. Portanto, vamos estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos foi dada para nosso ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, 16. A Bíblia, neste versículo, fala que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda. Na Bíblia nós temos aqui 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. E toda a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. Todos os profetas escreveram movidos, orientados, inspirados pelo Espírito Santo. Foi Deus quem escreveu a Bíblia? Uma pergunta: foi Deus que escreveu a Bíblia? Vamos ter essa resposta. Ao longo de 1500 anos, o Espírito Santo inspirou mais de 40 homens santos para que escrevessem seus 66 livros. Deus não escreveu e nem ditou as palavras da Bíblia. Portanto, num período aproximadamente de 1500 a 1600 anos, a Bíblia foi escrita. Cerca de 40 escritores nasceram em épocas diferentes, lugares diferentes. No entanto, eles não se contradizem. Nós percebemos a unidade, porque todos escreveram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito de Deus, ele usou homens cultos, homens incultos, para escrever a sua palavra. E hoje a Bíblia Sagrada, ela é perfeita, porque este livro é uma carta de amor de Deus a nós seres humanos. Portanto, a Bíblia Sagrada, uma boa parte das Escrituras, nós temos as profecias, e as profecias se cumpriram fielmente. Vocês se lembram do nosso estudo, Daniel capítulo 2, onde a história do mundo resumida em um só capítulo, todos aqueles impérios, já estava registrado ali no livro de Daniel capítulo 2. Portanto, o homem jamais teria condições de saber
de todos aqueles acontecimentos se não fossem inspirados por Deus. Portanto, meu amigo, acredite na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não tenha dúvida, porque ela foi toda inspirada por Deus. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, 21. Porque nunca qualquer parte das Escrituras foi produzida por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, você que está estudando a Bíblia Sagrada, e todos esses ensinamentos que você está recebendo, peça a Deus poder, forças para obedecer a palavra de Deus, porque é uma carta de amor. Quando eu estou pregando a Bíblia, quando eu estou falando da palavra de Deus, o Espírito Santo está me usando para transmitir esta mensagem no teu coração. Portanto, todos esses ensinamentos, procure colocar em prática na tua vida, e você será uma pessoa feliz. Jesus confiava nas Escrituras. São estas as palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. São Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. Jesus, quando ressuscitou, ele estava ali indo para uma aldeia chamada Emaús, e ali 2 discípulos caminhavam por aquela estrada, e Jesus se aproximou e começou a conversar com aqueles homens, com aqueles discípulos, e eles pararam. E Jesus então perguntou: o que vocês estão conversando à medida que vocês estão aí caminhando? E eles pararam entristecidos. Falaram: mas é o único que não sabe dos últimos acontecimentos, o que aconteceu com Jesus. E começaram ali a falar. E a Bíblia fala que Jesus, abrindo as Escrituras, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito, começando por Moisés, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito. Portanto, Jesus, ele confirmou as Escrituras. Portanto, Jesus, ele usou a própria Bíblia para falar do seu sacrifício. Portanto, se hoje o diabo tem usado muitos seres humanos para procurar lançar dúvidas com relação à palavra de Deus, saiba que estas pessoas estão sendo dirigidas pelo diabo, porque a Bíblia Sagrada, ela é fiel e verdadeira, e o próprio Senhor Jesus, ele testemunhou, ele testificou, ele usou a palavra de Deus. Só por esse fato já seria o suficiente para que nós possamos ter toda a credibilidade, toda a confiança, toda a certeza que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E se você, meu irmão, e se você tem levantado dúvidas com relação à Bíblia, saiba que quem está por trás dessas dúvidas no teu coração é Satanás, é o diabo, é o demônio. Não lance dúvidas com relação à Bíblia, porque a palavra de Deus é pura e verdadeira. Não há engano, não há mentira.
Portanto, não deixe Satanás usar os teus lábios para proferir palavras enganosas, mentirosas, dar um falso testemunho com relação à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Permita Jesus te libertar desses pensamentos diabólicos que Satanás tem colocado na tua vida, e passe a pregar o Evangelho, e passe a pregar a palavra de Deus, ajudando os seres humanos a entenderem, a compreenderem, a praticarem a palavra do Senhor. Jesus dividiu a escritura do Antigo Testamento em 3 seções: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então houve esta divisão, a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Qual o propósito da Bíblia? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. São João capítulo 20, versículo 30 e 31. Qual o objetivo da Bíblia? É para que nós possamos crer em Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador, e deixar que Ele nos prepare para a vida eterna. Por essa razão você está participando desta classe, e se você for até o fim, eu tenho certeza absoluta que a sua vida será uma vida transformada, uma vida abençoada. Portanto, não perca nenhuma reunião. Vamos juntos até o final dessa série, e você verá o que esta palavra, o que a Bíblia Sagrada fará na tua vida. Não podemos separar o Antigo Testamento do Novo. O Antigo Testamento dizia que Jesus estava vindo. O Novo Testamento diz-nos que Ele veio a este planeta e que virá novamente. Portanto, meu amigo, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, a palavra de Deus está em vigor. A Bíblia Sagrada, nós temos lições maravilhosas no Velho Testamento, livros de Salmos, Provérbios. Quantos ensinamentos maravilhosos Salomão nos passou. Portanto, a Bíblia, ela é riquíssima, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Sermões maravilhosos, pregações poderosas, extraídas, tiradas tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Portanto, obedeçamos a palavra de Deus. Muitos anos antes do Novo Testamento ter sido escrito, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. São João capítulo 5, 39. Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha Jesus orientando, falando, apelando a todos nós seres humanos a examinar, a estudar as Escrituras. Examinai, estudai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, porque é a Bíblia que testifica de mim, é a minha palavra, é a Bíblia Sagrada, é ela que testifica, é ela que mostra, é ela que vai te preparar, é ela que vai ser a lâmpada, é ela que vai ser o caminho, é ela que vai te mostrar a direção para a vida eterna, é ela que testifica de mim, é a Bíblia que fala de mim. Quer ter a vida eterna? Quer estar no céu com Jesus? Quer viver eternamente com Deus? Continue estudando a palavra de Deus. Continue participando desta classe bíblica, continue participando desse estudo, porque você vai ter o privilégio
de conhecer a Jesus e se preparar para a vida eterna. Sua palavra nos concede seu poder para não pecarmos contra Ele. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos capítulo 119, verso 11. Guardo no meu coração, guardo na minha mente, guardo nos meus pensamentos a tua palavra. Eu te pergunto, como você pode guardar no teu coração uma palavra que você não ouviu? Como você pode guardar no seu coração para não pecar contra Deus um tema que você está desprezando? Como você pode guardar no coração vários assuntos que você está desprezando? Por isso, meu amigo, é importante estudar a Bíblia cada dia, não somente através desses DVDs, mas na sua casa cada dia. Abra a palavra de Deus pela manhã, à noite, reúna os seus familiares, seus amigos e vizinhos, faça o seu culto e estudem a palavra do Senhor. Mostra o caminho em meio às trevas espirituais do mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos capítulo 119, versos 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu fui criado no interior e muitas vezes, quando eu tinha que ir de uma casa para outra, de uma fazenda para outra, era um problema, era uma escuridão, e eu não conseguia ver o caminho, e era perigoso ali, quem sabe, pisar em uma cobra, cair dentro de um buraco. Mas um dia, eu consegui uma lanterna, tudo mudou na minha vida. Agora eu podia, com aquela lanterna, iluminar o meu caminho, e eu sabia aonde eu ia pisar. Se ali estava um buraco, eu conseguia me desviar. Se ali tivesse uma cobra, eu poderia evitar aquele local e ser mordido por aquela cobra. Portanto, a Bíblia Sagrada, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quantos seres humanos hoje vivem em trevas, estão sendo ludibriados, estão sendo enganados por falsos profetas, falsos pregadores, pessoas que não se preocupam com a verdade. Seu único interesse é financeiro, é acumular os seus bens, acumular fortuna aqui na terra, cada dia ampliando os seus negócios, aumentando o número de propriedades, e muitos ludibriando, enganando pessoas sinceras. Mas ao estudar a Bíblia Sagrada, ao acompanhar esses estudos, você vai ser liberto desses falsos profetas, desses enganadores, dessas pessoas que utilizam a palavra de Deus para ludibriar, para enganar. E você vai conhecer toda a verdade, você vai conhecer dentro das Escrituras o caminho que você deve andar, a maneira que você deve servir a Deus. Juntos, estudando a palavra de Deus, nós vamos compreender e entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, e você não será ludibriado, você não será enganado por esses lobos, por esses mercenários que andam por aí ludibriando e enganando as pessoas. Mas você precisa ter a Bíblia como lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. E quando você estuda a palavra de Deus, que Satanás usar esses enganadores, você não será ludibriado, porque você tem a sua mente iluminada com a Bíblia Sagrada. É preciso investigar a Bíblia
para avaliar o que é verdade. Ora, estes de Bereia receberam a palavra e com toda alegria, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos capítulo 17, 11. A palavra de Deus foi pregada ali para os bereanos, bereanos, e aqueles homens, mulheres, crianças, quando eles receberam a palavra de Deus, eles passaram a examinar, a estudar a Bíblia, para verificar se de fato aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com a palavra de Deus. Portanto, é interessante nesses estudos vocês abrirem também a Bíblia Sagrada, pegarem esses versículos os quais eu estou mencionando, porque muitos deles estão assim resumidos. O versículo muitas vezes não está escrito na sua íntegra, porque eu não teria tempo para estar explicando detalhadamente. Faríamos assim um DVD de 4, 5 horas, fosse para explicar cada tema nos mínimos detalhes. Mas você deve conferir, fazer como os bereanos, abrir a palavra de Deus, anotar esses textos que eu estou mencionando e verificar com os teus próprios olhos, e você verá que é Deus falando no teu coração. Ore antes de ler a Bíblia, para que a vontade de Deus ilumine a sua mente. Sempre que for estudar a Bíblia, ore a Deus, faça oração. Como é a oração? A oração é como você abrir o coração a um amigo. Você não conversa com um amigo? Conversa. Então, converse com Deus, Ele é teu amigo. Fale com Ele dos teus problemas, de tuas lutas, suas dificuldades, das suas vitórias. Converse com Ele. Se seu sapato está furado, tira o sapato e mostra para Ele. Fala: Senhor, meu sapato está furado, me dê um sapato novo. Se a sua calça está rasgada, fala: Senhor, minha calça está rasgada, me dê uma calça nova. Senhor, eu estou desempregado, me prepare um trabalho. Fale do seu problema, fale de suas alegrias, seus planos, seus projetos, seu futuro casamento. Peça a Ele. Nunca esqueça, ore sempre de acordo com a vontade de Deus e no nome de Jesus, e Ele vai atender as suas orações. Como devemos interpretar a Bíblia? Porque é preceito sobre preceitos, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 10. Como entender a Bíblia? Preceito sobre preceitos, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Vocês estão observando o nosso estudo? Muitas vezes eu uso um livro, São Mateus, São Marcos, São Lucas, Isaías, Salmos, Provérbios, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Então, para ter a compreensão de uma doutrina, a compreensão de um ensinamento, vamos estudar a palavra de Deus também recebendo esta orientação, estudando um pouco aqui, um pouco ali. Mas eu não posso ler a Bíblia toda assim? Pode também, não há problema. Mas para você ter compreensão de uma doutrina, de uma mensagem, é importante que você também saiba, conheça as doutrinas. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está disponibilizando esses conhecimentos através de literatura, através de revistas, através de DVDs. Quantos pregadores por aí levando esta mensagem? Então, existem muitas maneiras de compreendermos a palavra de Deus, mas sempre estudando a Bíblia. Reúna e estude todos os textos sobre um determinado assunto, e desde que os textos falem por si só. É o que eu acabei de falar agora. Pegue todos os textos sobre aquele assunto. Se eu falei sobre a volta de Jesus, ok, então apresentei vários textos mencionando a volta de Jesus. É impossível cobrir todos os textos, porque tem milhares, mas
pegamos aqueles textos e apresentamos neste tema. Assim são todos os demais temas. Reúna esses textos para que você tenha compreensão daquele ensinamento, daquela doutrina que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Deus usa homens e mulheres para ajudar a entender suas palavras. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. Agora, vejam só, Filipe, um homem consagrado, dedicado a Deus, o Espírito Santo viu ali um homem sincero, estudando a palavra de Deus. Naquele momento ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, o cordeiro que foi levado ao matadouro, que não abriu a sua boca, e ali o livro de Isaías, capítulo 53, narrando o sacrifício que o Senhor Jesus faria por nós na cruz do Calvário. E ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo, mas ele queria entender. E quando você tem no seu coração sinceridade, e você deseja adquirir sabedoria, conhecimento, Deus, Ele usa pessoas para transmitir a você esses conhecimentos. Deus está me usando neste momento. No passado, Deus usou algumas pessoas e continua usando para me orientar. Eu tenho muito que aprender. Não sei 1% da palavra de Deus, tem muito que aprender, estou aprendendo também. Mas Deus, Ele usa pessoas para nos ensinar. E Deus está me usando neste momento para transmitir essas mensagens no teu coração, e que você possa aprender e praticar tudo aquilo que você está ouvindo. E Deus usou Filipe, e Filipe foi correndo ali ao lado da carruagem e o perguntou: você compreende o que você está lendo? Ele parou e disse: mas como eu posso entender se não há quem me explique? Então o convidou para subir, ele assentou-se do lado e ele falou: olha, eu estou lendo aqui este livro de Isaías 53 e eu não estou conseguindo entender. E aí, naquele momento, esse servo de Deus deu um estudo bíblico para aquele homem. Aquele homem já tinha também conhecimento, ele vinha do templo que ele estava adorando, já era um homem que ele tinha também a sua bagagem espiritual, ele tinha o seu conhecimento, mas ele deu ali todos os demais conhecimentos necessários para aquele homem. Como ele já conhecia as Escrituras, ele falou: o que me impede de ser batizado? Isso aí tem a água. Você crê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele desceu da carruagem, Filipe o batizou, e Filipe foi arrebatado para um outro local, e aquele homem seguiu a sua viagem feliz da vida, porque teve o pleno conhecimento da palavra de Deus. Portanto, meu amigo, estude a Bíblia, procure estudar os temas, procure aprender todas as doutrinas. Eu prego há quase 30 anos, e eu gosto que todas as pessoas às quais eu prego o Evangelho, eu gosto que eles estudem todas as doutrinas, as 27 principais doutrinas da Igreja Adventista. Eu sempre procuro orientá-los para que as pessoas decidam e saibam o passo que eles estão tomando, de serem cristãos fortes, fervorosos, e nascerem no reino de Deus como missionários, aptos para pregar também o Evangelho. Deus esconde a verdade dos que não o amam. 5. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes
aos pequeninos. São Mateus capítulo 11, 25. Muitos homens cultos, sábios, muitos não querem saber da palavra de Deus, mas Deus, Ele tem revelado os seus conhecimentos a pessoas simples, pessoas humildes. Existe um homem chamado Francisco, é muito conhecido como Chico Bíblia, um homem simples, humilde, no entanto, um homem que tem um grande conhecimento da palavra de Deus. Houve um campeonato mundial lá em Israel, e este homem foi chamado. Este homem, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, ele ganhou aquele campeonato. Uma outra senhora, por nome Dona Yolanda, ela estudava a palavra de Deus, ela também ganhou um campeonato mundial de conhecimento da Bíblia. Uma outra senhora, Mariazinha, ela ganhou um concurso mundial de conhecimento da palavra de Deus. E perguntaram a essas pessoas onde eles adquiriram tanto conhecimento assim. E eles afirmaram: estudando a lição da escola sabatina. Então, meu irmão, se você estuda a lição da escola sabatina diariamente, você está recebendo todos os conhecimentos e você se tornará um grande conhecedor da palavra de Deus. Nossa compreensão não procede da habilidade mental, mas da revelação do Espírito Santo. Quando estamos preparados para recebê-la, ela é concedida. Então nós precisamos realmente estar em oração para compreender as Escrituras. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. O homem natural, ele não pode compreender a palavra de Deus, mas quando nós nos entregamos a Jesus, Ele nos capacita para que possamos entender as Escrituras. Para conhecer a verdade, é preciso desejar obedecer os conselhos de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade de Deus é que cada um de nós estudemos a sua palavra e nos preparemos para a volta de Jesus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. São João capítulo 7, versículo 17. Então nós, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos tendo todo o conhecimento, e Deus vai assim iluminando a nossa mente para nos prepararmos para a sua volta. Se atendermos às condições, teremos compreensão clara da diferença entre a verdade e o erro. Será como a voz de Deus dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando a pessoa estuda a Bíblia Sagrada, é como a voz de Deus falando na tua consciência: este é o caminho, andai por ele. Quando o diabo começar a tentar, e ali à noite, você diante do computador, você for tentado acessar um site pornográfico, a voz fala: este é o caminho, este é o caminho do pecado não é o meu caminho, o caminho da pornografia não é o meu caminho, este caminho é do inimigo, este caminho é do Satanás, este caminho é perigoso, portanto o meu caminho é a minha palavra. Saia de frente deste computador,
Senhor, saia de frente dessa imoralidade. Quando utilizar esse equipamento, utilize-o, mas com coisas boas, coisas que possam te elevar, que possam te ajudar a crescer, não para destruir a sua vida, porque este caminho do pecado não é o meu caminho é o caminho que está de acordo com a minha palavra. A Bíblia nos torna maduro para vivermos a vida cristã, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Segundo Timóteo capítulo 3:17, o homem, ao estudar a palavra de Deus, ele vai se capacitando, Deus vai lhe dando poder para ele estar pronto e preparado para toda a boa obra. Como ler a Bíblia? Leia a Bíblia de manhã e à noite. Ore antes de abrir a Bíblia, pedindo amor pela verdade, entendimento e discernimento. Não é necessário ler uma grande porção a cada vez. Comece com poucos minutos. Medite no que foi lido e tente compreender e fazer aplicações à sua vida durante o dia. No início, leia o Novo Testamento antes de ler o Antigo, ou faça leituras alternadas entre uma e outra. Então temos várias maneiras de ler a Bíblia, e vai estudando através de DVDs, através dos estudos dos Salmos, Novo Testamento, e você vai estar crescendo. A maior alegria na vida de milhões de pessoas está em ler a carta de amor que Deus lhes enviou, a Bíblia. Experimente você também. Deus fez muito por nós e nos dá a Bíblia, mas Ele também nos deu seu Filho para morrer no Calvário. Prezados, o estudo de hoje foi o estudo sobre a Bíblia Sagrada. Lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus, ela tem transformado a vida de milhares e milhões de pessoas. A Bíblia Sagrada hoje é o livro mais vendido no mundo. No passado tentaram destruir a Bíblia, milhares e milhares de Bíblias foram queimadas, mas a palavra de Deus fala: seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra de Deus permanecerá eternamente. Portanto, meu querido, estude a palavra de Deus e deixe esta mensagem transformar a sua vida. Continue conosco nesta classe, porque em breve Jesus voltará e nós estaremos com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo encontro. Amém. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e
paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.